Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre o crescimento de livros de escritores e escritoras negras. Na última década, o número de publicações de autores negros vem crescendo no Brasil, mas ainda de forma lenta. É o que aponta uma pesquisa da Universidade de Brasília. Entre 2004 e 2014, apenas 10% dos livros publicados pelas editoras brasileiras foram produzidos por escritores negros. Para falarmos sobre a importância desse movimento e as principais dificuldades que os escritores negros enfrentam, eu recebo no programa de hoje a escritora Lilian Rocha, também o jornalista e escritor Renato Dornelles, a poeta Ana dos Santos e também o escritor Duan Quisonde. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui com a gente para falar sobre esse tema que urge a gente poder falar sobre a importância do movimento da literatura afro, que a gente tem visto aí realmente um boom nos últimos anos, um boom nesses últimos, na última década realmente, né? E para começar a nossa conversa, eu queria que a gente pudesse estabelecer já até de repente um resgate, né, Lilian? A gente tentar entender o que tem contribuído para o crescimento desse momento, né? Que realmente está bastante favorável para apresentar novos escritores, resgatar antigos nomes e apresentar realmente a cultura e a história de vocês, né? Queria começar contigo então para abrir o nosso debate. Muito bem-vinda. Olá, Felipe. Grande prazer estar com o Renato, com o Duan, com a Ana, que somos companheiros de uma luta com relação a essa literatura negra tão importante, que nos últimos anos realmente recebeu, parece um holofote, mas é importante dizer que nada foi conquistado de graça. É uma luta de coletivos que, durante muito tempo, começando pelos mais antigos, né, Oliveira Silveira ou Maria Helena Vargas, que sempre trouxeram essa literatura com a sua importância dentro da comunidade negra. Mas que a gente percebe que, nos últimos anos, o mercado editorial se deu conta que haviam pessoas interessadas em ler essas histórias, né? E que nós mesmos, escritores, tínhamos a necessidade de escrever a nossa história pelo nosso viés e não pela história única que sempre foi contada. Então, essa literatura, ela vem no Rio Grande do Sul já um montante bem importante, mas ao mesmo tempo pela dificuldade de chegar no mercado editorial, ela não era muito divulgada. Era praticamente invisível, até porque não tinha pesquisa em academias, né? Mas nos últimos anos houve um reforço de uma luta constante de exigir que feiras literárias nos recebessem, né? Que pesquisas na academia acontecessem. Pesquisadoras negras também entraram pesquisadoras e pesquisadores negros fazendo uma pesquisa importante sobre essa literatura. E hoje a gente percebe, então, que existe um público, leitores que querem realmente, não só negros, não negros também, né? E também uma variedade enorme de poetas, contistas, cronistas, roteiristas, né? Negros e negras que estão fazendo parte desse novo movimento de trazer essa literatura negra tão importante. Muito bem. Pois é, Renato, a gente ouvindo a Lilian falar e a gente percebe esse contexto realmente importante. O que tu atribui a isso? A gente está discutindo mais a importância do combate ao racismo, mais sobre a negritude. O que tu atribui? Bem-vindo. Olá, Felipe, Duan, Ana, Lilian, é um prazer estar aqui com vocês. Eu realmente acho que a Lilian colocou bem. E eu diria assim que eu acho que, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente vem num processo iniciado já há algum tempo, de visibilidade das coisas da história do negro, né? Não por acaso aqui no Rio Grande do Sul, em 1971, começou vamos dizer assim, chamo de uma batalha para o reconhecimento do 20 de novembro. Né? Começou aqui no Rio Grande do Sul com 4 gaúchos. E agora, mais recentemente, assim, eu diria, como a Lilian colocou, que se começou também essa batalha cultural, além da música. Nós já tínhamos bastante força na música, né, na música negra aqui no Rio Grande do Sul. E começamos também agora com a literatura, já há alguns anos, né, e acho que a Lilian também colocou, né, uma briga no audiovisual, por exemplo, né? Ainda temos bem poucos negros atuando, mas a gente vai abrindo os espaços, mas principalmente também levando a nossa história, a nossa realidade
E como a Lilian bem colocou, há leitores e há público para isso, evidentemente, né? Então isso acho que vem se transformando. A gente tem que dar talvez uma acelerada nessa luta, mas é bom ver nos últimos anos o Jefferson Tenório ter sido patrono da Feira do Livro aqui de Porto Alegre, embora a do Jefferson tenha sido virtual, mas tivemos também a Lilian Rocha, patrona da Feira do Livro de Canoas. Então acho que a literatura do negro aqui ela tá avançando bastante nos últimos anos, né, passado. Muito bem. Pois é, Ana, na tua visão, as editoras, o mercado, eles realmente entenderam essa necessidade, ou tu achas que é preciso ter um trabalho a mais ainda para fomentar esse lugar de vocês? Bem-vinda. Obrigada. Estou feliz de estar aqui com os meus pares, né, da escrita negra. Então, o mercado, ele visa, né, o lucro. Né? E a gente está numa luta contra o racismo. Né? Então, dentro da literatura, isso ficou nítido nos últimos anos. Vou, inclusive, falar dessa pesquisa da Universidade de Brasília, né, que chegou à conclusão que 90% dos escritores brasileiros eram homens brancos de classe média alta. Então, acho que isso fala muito sobre essa sociedade brasileira, né, porque esses autores, eles acabam também representando, né, os seus iguais. E dentro do Brasil, a gente tem um mito da democracia racial, né, e quando essa pesquisa saiu, ela desmentiu, né, porque na realidade nós sempre escrevemos. Né, nós temos os primeiros escritores negros brasileiros. Vou falar de uma mulher, que é a Maria Firmina dos Reis, né, que foi uma escritora negra abolicionista, né, feminista, e que publicou em 1859 Úrsula, né, um romance que traz toda uma inversão desse lugar do autor branco. Né, é uma mulher negra que traz personagens negros, né, de forma positiva, de forma humana, e que tem um protagonismo na literatura. E por que a gente ficou tanto tempo sem conhecer? Né? Então, hoje em dia também não posso deixar de falar do campo da educação. Né? Então, a luta do movimento negro pela educação, pela cultura e pela literatura, né, ela se deu sempre na comunidade, na sociedade civil. E aí, a partir daí, a gente tem dois marcos que acho que é importante deixar hoje aqui para quem está nos ouvindo, que é a Lei 10.639, né, que fala da obrigatoriedade do estudo da cultura e história afro-brasileira e africana e indígena. Né, e a partir dessa lei, nas escolas, né, os acervos das bibliotecas começaram a se mover, porque onde estão, né, esses livros, onde estão esses autores? E aí, como a Lilian falou, né, os pesquisadores nas universidades que fazem esse garimpo, esse resgate dessas obras que são referências para os alunos. E também não posso deixar de falar da lei de cotas, né, porque justamente como a Lilian comentou aqui, foram os pesquisadores negros, né, que tiveram esse objetivo. Eu quero encontrar os meus iguais e quero trazer isso de volta para a comunidade. Então, por essa pressão social é que o mercado editorial começou a ver um nicho, né, aí, um consumo, né, e do público leitor. E também é importante falar, né, do público não negro, né, porque eu acredito que se tu vive no Brasil, né, onde a maioria da população é negra, né, tu tens que conhecer a história do teu país, e não dá para conhecer a história do Brasil sem conhecer a história do negro brasileiro. E contada por vocês, realmente, não por brancos, né? Dua, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço pelo convite. Porque também a gente percebe que também nessa dificuldade também do mercado com o tempo poder evidenciar que os escritores existem, dar lugar para vocês. Por outro lado, também se cresceu muito o financiamento, né, coletivo para que livros fossem publicados. Como é que tu vê esse movimento e caminhando junto agora? Primeiramente, vou pedir licença para a Lilian, para a Ana, para o Renato, né, os mais velhos aqui presentes. Bom, eu responderia assim de um jeito, né, Felipe? Eu acho que houve sim um pouco esse crescimento desse financiamento, mas ao mesmo tempo a gente passou por um furacão aí nos últimos anos de Bolsonaro,
e muita coisa ficou travada. Aqui no Rio Grande do Sul até que teve muitas coisas, teve agora mesmo a Breve Fortuna Crítica Afetiva do Oliveira Silveira, bastante coisa para a cultura, assim. Mas eu gostaria de voltar num ponto da Lilian, que ela falou um pouco um percurso histórico. A literatura negra, o que a gente faz, ela é fundamentalmente independente, né? E independente não quer dizer que é sozinho, sempre foi coletivo. Porque se tu vai pensar que eu vou evocar o nome do Oliveira Silveira, os livros dele, ele financiava os livros dele, entende? A gente pode falar, por exemplo, de uma publicação importante que está em ação há mais de 40 anos, que é o Cadernos Negros, de São Paulo, da editora Quilombo hoje. Também começou dentro desse movimento. Antes desse boom, que a gente está falando que é mais recente, também teve esse boom no final da década de 70, que foi autofinanciado, foi uma coisa do movimento negro, né? Que até a Ana falou da educação, a questão do movimento negro educador. E também tem um movimento negro editor também, né? A gente pode falar da editora Masa também. Hoje a gente tem a editora Malê, a gente tem a figura de linguagem aqui, né? Então a gente está sempre, como é que eu posso dizer assim, a gente está sempre indo pelas frestas, pelas brechas e lutando por fora. E agora está tendo um movimento de a gente ser aceito, né? E a gente não pode dizer assim, muito obrigado por nos aceitar, para a gente estar sentado aqui na mesa com vocês. A gente sabe que, como a Ana falou, tem tudo a ver com o mercado. A literatura negra vende, o Jefferson Tenório vende, a Lilian vende, a Ana vende. Os livros da Lilian, o primeiro dela pela editora Taverna esgotou, já está em outra edição, e sabe, o Renato vende. Ele vai lançar um livro, enche, eu também vendo, sabe? Então, pela questão do dinheiro, do capitalismo, é que a gente tá nisso. E eu acho que a gente está subindo, assim, em evidência, sempre os mais vendidos e tal, porque também tem uma questão que foi falado aqui dos não brancos, que são os nossos leitores. Não brancos, não negros, desculpa, que são nossos leitores. Vou falar brancos mesmo, os brancos que são nossos leitores. Eles também estão pressionando, porque é uma sociedade que a gente está lutando com as nossas armas, né? O sarau, o slam, né? Disputando território dentro disso que se chama literatura brasileira, porque daí eu já não estou mais falando de literatura negra, eu acho que o que a gente escreve é literatura brasileira, nós somos brasileiros, e a gente está disputando um território dentro disso. Mas esses leitores brancos têm um papel importante porque eles também estão nos ajudando de alguma forma, dizendo assim, a gente quer ler essas histórias, né? E daí, quando eu fui convidado pela Jennifer, aqui na quinta-feira, ela falou que ia falar sobre representação do negro, né, na literatura. E eu fiquei assim, matutando assim, o que eu vou falar, assim, porque tem uma coisa meio filosófica, assim, de pensar assim, o que é a representação do negro e o que é a presença do negro. É verdade. Né? Porque a representação, ela é a presença, mas é a presença de uma coisa, de uma ideia que está representada. E aí, se fosse isso o tema que você tivesse me perguntado agora, a representação do negro na literatura, por muitos anos, ela falou da Maria Firmina dos Reis, a Ana falou, por muitos anos foi um estereótipo do negro, uma ideia do negro. E agora a gente está falando de uma presença do negro, né? Com mais ênfase, porque a gente sempre falou, né? A gente não pode também esquecer da imprensa negra também. Sim, isso tudo ajuda também, Du. Que importante ouvir esse teu relato também, a gente entender mesmo e como tudo isso contribui, né, Lilian? Porque como que é para ti ser uma escritora em Porto Alegre, né, na capital do Rio Grande do Sul? Quando é que tu começou esse movimento de entender que tu era uma escritora, né? Porque também tem um momento de vocês também entenderem quando que você se torna negro, também tem isso aí também, né? Queria que tu explicasse pra gente. Bom, essa questão de tornar-se negra, eu nasci numa família que sempre valorizou muito a questão da negritude, né? Meus pais frequentavam clubes sociais negros, Floresta Aurora, que completa 150 anos, o clube mais antigo social negro do Brasil, e o Marcílio Dias também, onde surgiu o primeiro manifesto com relação ao 20 de novembro, né? Com o Grupo Palmares. Então é importante ressaltar que a minha família sempre se olhou, se viu e se fortaleceu como negro, né?
Então, tornar-se negro para mim é Deus de criança. Só que, claro, a gente dentro de um contexto social, a gente percebe a nossa história, a nossa beleza. Quando a gente vai para a escola, a gente percebe algumas coisas diferentes que não caracterizam exatamente o que tu vê na tua família e nos clubes sociais que tu frequentava, né? E a gente reconhece daí o racismo. Mas é importante dizer que, com relação a essas questões, quando é que eu me tornei escritora, eu sempre escrevi desde pequena, né? Mas é claro que eram coisas que eu percebia um potencial, mas me direcionei para outra profissão, fui ser analista clínica, mas sempre paralelamente realizando atividades como na escrita, né? Surgiu na minha vida um fator muito importante em 2012, que chamava Sarau-se o Papo Poético, onde eu retornei para as questões da literatura, o ponto negro da poesia, onde novamente eu retornei não só por questão do movimento, mas por questão da escrita e da corporeidade negra num espaço, num território, num quilombo negro urbano, digamos assim. E naquele momento surgiram vários convites e eu comecei a pensar que eu deveria, então, ter minhas poesias num formato escrito. Oralidade é importantíssimo, mas a nossa história tem que ficar escrita. Então, em 2013, surgiu o primeiro livro, Vida Pulsa, Poesias e Reflexões, e a partir daí as coisas começaram a acontecer. Posso dizer que eu me tornei escritora quando eu publiquei o primeiro livro? Não, eu sempre fui escritora, porque a gente sempre contou nossas histórias das mais variadas formas, né? Mas eu posso dizer que nos últimos 10 anos da minha existência, eu tenho me dedicado a ser uma escritora e a levar o que eu vejo, o que eu observo, o que eu percebo, num contexto geral. Claro que passa pela minha escrevivência, pelas minhas vivências e pela minha experiência. E eu, sendo uma mulher negra, é justo que nas minhas poesias ou nos meus contos e crônicas vai constar um pouco dessa trajetória por esse meio, por essa sociedade que a gente vive racista, né? Porto Alegre, somos 20% da população, no Rio Grande do Sul, 18%. Então, ainda vou em vários lugares e me perguntam, mas tu é gaúcha realmente? Né? Acham que eu sou mineira, acham que eu sou baiana, acham que eu sou carioca, nunca gaúcha, né? Então, pelo fato de ter esse modelo padrão do gaúcho, né? Mas eu posso dizer que essa negritude estampa sempre estampou a minha vida, a minha trajetória, e o tornar-se escritora também tem isso a ver, é de trazer essa cultura que foi tanto tempo invisível e que agora eu quero contar a história dos meus. E a minha história, e para que todos possam conhecer não unicamente uma história única, mas que cada um também tem a sua história para contar a partir do seu lugar de fala. Com certeza. Pois é, Renato, e nesse movimento para ti também, né? Porque ao mesmo tempo, enquanto jornalista, né, a gente acaba muitas vezes também tendo essa postura de ser um escritor também, né? Sim. Mas para ti, tu tem se aventurado também pela ficção. Como é que tu conseguiu mediar tudo isso aí e tornar-se escritor? Certo. Eu nunca esqueço do meu falecido pai, que quando eu tinha 7, 8 anos, mal tinha sido alfabetizado, ele disse que eu ia ser escritor. Ele gostava, eu, claro, escrevia, evidentemente, como uma criança, mas gostava de escrever e gostava de poesia e contar a história, principalmente escrever coisas assim que aconteciam. E isso foi muito definidor para a escolha da minha profissão, né, jornalista. Quando eu entrei no segundo grau, que hoje é ensino médio, eu já tinha a convicção de que queria ser jornalista, porque eu sempre gostei de contar a história. E no jornalismo, o que eu falo para vários colegas, né? Nós contamos histórias diariamente, só que às vezes a gente não se dá conta disso, né? E não conecta essas histórias que a gente conta diariamente. E o meu primeiro livro, que é o Falange Gaúcha, que é um livro-reportagem, é um não-ficção, ele vem justamente disso, porque eu comecei a juntar as histórias que eu contei ao longo de vários anos, e, claro, dando um texto, procurando dar um texto literário, e aí surgiu o livro Falange Gaúcha, que foi de um trabalho de quase 20 anos, assim, entre pesquisas, entrevistas e também publicações minhas no jornal. Então, eu acho que está muito ligado uma coisa com a outra, mas principalmente também, assim, porque eu trabalhei muito tempo
com jornalismo de segurança pública, né, com violência, mas também trabalhei muito tempo com jornalismo cultural, na área do samba, na área do carnaval. E aí, justamente, que vem a minha, digamos, a minha aventura na ficção, porque aí, e também muito da história da minha família. Meus avós moraram muitos anos no bairro Rio Branco, na antiga colônia africana. Então, e eu me lembro assim das nossas festas ali. Meus avós tiveram 10 filhos, entre os quais a minha mãe. E ali a gente fazia festa, por exemplo, fim de semana, ou festa de aniversário de alguém, durante um fim de semana inteiro, e com uma casa de 2 quartos, sala e banheiro, cozinha e banheiro. E aí tinha aquele revezamento, uns ficavam fazendo samba no pátio, enquanto outros dormiam. Então, era são coisas muito fortes, assim, e aquele bairro ali também tem coisas muito fortes, marcantes na minha infância, e toda essa questão da negritude. E também por admirar muito a luta do pessoal, não morei na Restinga, mas admiro muito a luta, porque foram para mim, essa é a história de bairro mais bonita que eu conheço, é a da Restinga, pela luta das pessoas. Os primeiros foram para lá, foram levados compulsoriamente, sem que pudessem decidir, e colocados numa situação assim totalmente de abandono do Estado. E lutaram, persistiram, então também acho isso muito bonito, toda essa história. E aí, por fim, eu sempre, e aí tanto na vida como no trabalho, sempre via assim, me admirava com determinadas mulheres que nesses locais assim de periferia, locais mais difíceis, lideravam aquelas comunidades de alguma maneira. Algumas foram parteiras, outras foram... E eram líderes ali, que enfrentavam até a polícia, quando a polícia vinha para derrubar tudo na casa. E aí que me inspirou a Dona Esperança, que é do meu romance A Cor da Esperança, que é uma idosa negra favelada, ou seja, tudo que a sociedade tem quase tudo que a sociedade tem de preconceito. E eu procurei com esse livro assim, mostrar justamente o contrário. São pessoas assim, olha, de muita fibra, muita humanidade, são pessoas maravilhosas. Isso aí então foi que surgiu aí o meu romance A Cor da Esperança. Muito, muito bom ouvir isso, né, Ana? Porque é a gente saber da história para além da escravização, realmente. É mostrar a história bonita, a história do poder que existe, para a gente também conhecer e não ficar nesse sofrimento. Então, a gente tem se debatido no que se chama de uma disputa de narrativas, né? Quando a gente fala de autoria negra, a gente está falando disso, desse resgate da resistência, né? Porque é muito triste ainda que o mês de novembro, eu fico observando isso, né? Falou em negro, fala em escravidão. A associação é direta, né? E a gente, né, não está mais na escravidão, entre aspas, mas a gente precisa falar desse pós-abolição. A gente precisa falar como que essas comunidades resistiram e produzem cultura, produzem literatura, né? E a importância da mulher negra, como o Renato falou, né? A nossa cultura tem essa simbologia da mulher negra como essa matriarca, né? Que é uma das mães do Brasil, né? O Brasil, ele nasceu de um ventre negro, de um ventre indígena. Então, as mulheres negras, elas são empreendedoras, né? Elas são cuidadoras, elas são mantenedoras dessa cultura de África, né? Nos terreiros onde se mantiveram as línguas, onde se mantiveram, né, a nossa ancestralidade preservada. E tudo isso a gente procura trazer para a escrita, né? E eu vou falar de uma mulher que é minha mãe, né, que é professora de filosofia, que me alfabetizou em casa também. Eu fiquei muito emocionada de ouvir o Renato, porque é isso, sabe? Foi dentro de casa que ela me ensinou o amor aos livros, à literatura. Ela me incentivou a escrever, ela me deu um diário que eu escrevo até hoje também. E ela e o meu pai sempre tiveram, né, a busca pela identidade, pelo orgulho negro, e plantaram essa semente, né, comigo.
E é muito importante também porque, como a Lilian falou, eu escrevo sobre vários temas, né? O escritor, ele fala sobre a sua humanidade, né? Mas, no entanto, os poemas negros que eu escrevia não tinham uma recepção, né? Isso tudo aconteceu, foi quando eu conheci o Sopapo Poético, né? É importante a gente falar desse coletivo de poesia negra em Porto Alegre, esse ponto de literatura negra, porque lá foi que eu consegui, então, ter essa interlocução, né? Eu consegui eu ver outras pessoas falando do que eu estava sentindo, do que eu estava falando, e trazendo essa beleza de África, essa beleza do Brasil africano. E aí, também falando da questão, né, como o Dua falou, sobre nós sermos independentes, né? O meu primeiro livro foi um concurso literário que eu ganhei em 2009, em Portugal, se chama Flor, da editora Corpus. E foi ali que eu senti a identificação, olha, eu acho que eu sou uma escritora, né? Ganhei um concurso, eu acho que esse é o caminho, já escrevi há muito tempo. Depois fui convidada pela editora Figura de Linguagem, uma editora negra aqui de Porto Alegre, a publicar o Perotiza em 2019. Também foi finalista de alguns prêmios, então eu vou sentindo assim que, né, esse caminho da escrita estava me recebendo, como o Dua falou, a gente está sendo acolhido, né? E depois também outra editora independente, que é o Pequenos Grandes Lábios Negros, que é de 2020, a editora Venas Abertas de Minas Gerais, que é uma super editora, também editora mulher, Karine Bassi, que eu tenho muito respeito e admiração. Então, esse caminho independente, né, como o Dua falou, é independente, mas também passa por coletivos. E a importância do coletivo para poder impulsionar isso. Eu quero ouvir o Dua também, mas a gente precisa fazer um intervalo e logo mais a gente volta com esse assunto. Até mais.